O destino surpreendente de uma avó que transformou minha vida em 30 dias. Maria, com seus 68 anos de vida, já havia vivido mais do que a maioria das pessoas sonham. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, onde as festas juninas são mais do que tradições, mas sim uma celebração da vida, ela se tornou o coração pulsante da família. Conhecida por suas comidas que aquecem a alma e por seus contos que prendem a atenção de qualquer um, Maria era muito mais do que uma avó. Ela era um porto seguro em meio às tempestades da vida. Mas o olhar de preocupação que ela viu no rosto de Rafael, seu neto de 22 anos, fez seu coração apertar. Ele, um jovem que sonhava em ser músico, se via preso em um labirinto de insegurança financeira e dúvidas. Certa manhã, Maria decidiu que era hora de agir. Vem passar um mês comigo no sítio, Rafael. Vamos conversar, nos conhecer melhor e, quem sabe, você aprende algo que vai mudar essa sua vida indecisa, disse ela com aquele sorriso que sempre trazia conforto. O convite era simples, mas algo na forma como ela falou fez o peito de Rafael encher-se de esperança. Eles partiram e os dias a seguir seriam repletos de descobertas. Assim que chegaram, o cheiro da roça e a tranquilidade do lugar envolviam os dois como um abraço. Maria começou a contar sua história, os desafios enfrentados, o amor incondicional pelos filhos e como sempre encontrou forças nas dificuldades. Era como se cada palavra sua fosse uma nota musical que ressoava no coração de Rafael, fazendo-o lembrar da razão pela qual queria seguir seu sonho. Eu não tinha muito, mas sempre arrumava um jeito de alimentar a todos, até os vizinhos, dizia ela, os olhos brilhando. Com pouco se faz muito, meu filho. E assim, Rafael começou a perceber que o segredo da resiliência estava no amor e na união familiar. Ele a ouvia, absorvendo cada lição, sentindo-se mais forte a cada dia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias passavam e segredos familiares começaram a emergir. Rafael descobriu histórias que nunca imaginou, sentimentos que antes estavam guardados e o amor de sua avó, que parecia crescer a cada memória compartilhada. A relação entre eles se aprofundava e, ao mesmo tempo, uma dúvida angustiante surgia. Até onde deveria ir a lealdade familiar se isso significasse abrir mão dos próprios sonhos? Num último jantar sobre as estrelas, Maria começou a revelar um segredo que poderia mudar tudo. O coração de Rafael disparou. O que ela diria? As palavras dela flutuavam no ar, carregadas de emoção. O que estava por vir seria um divisor de águas, não apenas na vida dele, mas para toda a família. A noite estava carregada de expectativa, e Rafael sentia que essa noite não seria como as outras. Ele precisava decidir, seguir o coração ou manter a lealdade à família. Maria respirou fundo, como se tentasse organizar os pensamentos que pareciam dançar em sua mente. O céu estrelado refletia a intensidade do momento, e o silêncio do sítio criava um clima mágico. Rafael esperava, seu coração batendo forte, a expectativa de poder mudar sua vida em suas mãos. A verdade é que a vida nos ensina de formas imprevistas, começou Maria, como uma voz suave que tremia levemente. Quando eu era jovem, tive um sonho. Assim como você, eu queria ser cantora. A música corria em minhas veias, e não havia nada que eu desejasse mais do que subir em um palco e sentir a energia do público me aplaudindo. Mas a vida, meu querido, nem sempre nos permite seguir nossos desejos. Rafael a observava atentamente. O brilho em seus olhos não era apenas por causa da luz das estrelas, mas pela possibilidade de entender sua avó de uma forma mais profunda. Ele viu nela uma mulher que tinha lutado, sofrido, mas que também havia nutrido sonhos. Maria continuou com uma expressão que próxima ao desgosto. Quando minha mãe adoeceu, eu tive que escolher entre meus sonhos e minha família. E como você deve imaginar, a família sempre vem em primeiro lugar. As palavras dela impactaram Rafael como uma marreta. Ele nunca pensou na avó como uma jovem cheia de aspirações.
Tudo que conhecia era a mulher que o alimentava, que contava histórias e que sempre estava presente nas datas mais importantes. Agora ele via uma nova dimensão dela, uma parte que tinha se sacrificado em nome da lealdade familiar. Mas, Rafael, ela disse, com um sorriso triste nos lábios, o que quero lhe contar é que mesmo após todas as escolhas que fiz, nunca deixei de sonhar. Mesmo que não estivesse se manifestando nos palcos, a música continuava pulsando dentro de mim. E eu a transmiti para você, mesmo de forma indireta. Cada pranção que você compõe, cada acorde que toca, é como um eco desses sonhos que estavam guardados. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas de gratidão. Ele nunca havia percebido que suas escolhas e sonhos eram uma continuidade da herança de sua avó. Vovó, você me contou tantas histórias que me fizeram sentir que eu poderia tudo. Agora tudo está claro. Mas espere, meu querido, essa revelação vem acompanhada de uma responsabilidade, Maria interrompeu, e a seriedade em sua voz fez o coração de Rafael acelerar ainda mais. Quero que você leve esse legado adiante, não só para mim, mas para todo o nosso povo. Sua música não é apenas sua. Ela existe para tocar e transformar vidas. Não tenha medo de seguir seu coração. Mas saiba que isso pode ter um custo. Um calafrio percorreu a espinha de Rafael. O que ela queria dizer com um custo? Ele se lembrava das preocupações de sua mãe, as dificuldades financeiras, as dúvidas que sempre o assaltavam. Como posso fazer isso sem deixar minha família para trás? Indagou, a voz embargada. Maria estendeu a mão e segurou a dele, com força e calor. Você encontrará um caminho, querido, mas até lá existe algo muito importante que preciso te revelar, algo que pode fazer toda a diferença em sua decisão. As estrelas pareciam ficar mais brilhantes naquela noite, enquanto Rafael sentia que estava à beira de uma nova jornada. O que sua avó tinha a dizer era crucial, e ele estava prestes a descobrir um segredo que mudaria não apenas a sua vida, mas o destino de toda a família. Poderia ele realmente arriscar tudo para seguir seu sonho? Ou essa revelação mudaria sua perspectiva para sempre? Maria respirou profundamente, como se preparasse o coração de Rafael para o que estava por vir. As estrelas dançavam no céu, iluminando o rosto cansado, mas radiante da avó. Em seus olhos havia uma mistura de amor e um peso de segredos guardados por muito tempo. Rafael, meu querido, começou ela, os dedos entrelaçados ao redor da mão dele. O que vou te contar agora pode parecer loucura, mas você precisa acreditar em mim. Durante todos esses anos, guardei um segredo sobre a nossa família, algo que não só explica as nossas batalhas, mas também o seu destino. O coração de Rafael disparou, a ansiedade misturada à curiosidade. Você sabe que sua mãe e eu sempre fomos próximas, não é? Desde que éramos pequenas, sempre nos apoiamos nas maiores dificuldades. Mas houve um momento em que a vida dela se cruzou com a minha de uma forma que você nunca imaginaria, e foi nesse ponto que o seu verdadeiro destino começou a tomar forma, Maria disse, sua voz embargada. Rafael apertou a mão dela, a curiosidade o consumindo. Quando nasci, minha mãe recebeu uma bênção, que na verdade era uma maldição disfarçada. Acreditamos que nossa família possui um dom, uma conexão especial com a música, que poderia curar e inspirar. Mas, ao mesmo tempo, essa habilidade traz um peso. Para que o talento floresça, um sacrifício sempre deve ser feito. Rafael olhou para sua avó, tentando entender. Sacrifício? O que você quer dizer? Quando a tua mãe decidiu abrir mão de seguir seu próprio sonho, isso impactou minha capacidade de viver plenamente o meu dom. Eu poderia ter lutado para ser uma artista, mas decidi a proteger a minha família. E essa escolha teve consequências. Um frio percorria a espinha de Rafael. E o que isso significa para mim? Significa, querido, disse Maria, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, que, se você quiser seguir o seu caminho musical, você deve estar disposto a aceitar a responsabilidade que vem com isso. Não é um jogo. E pode ser que você tenha que lidar com as consequências das escolhas que você faz. Estou lhe dizendo isso porque você tem o poder em suas mãos. Você é a continuação de tudo que sonhei. Rafael sentiu um turbilhão de emoções, confusão, medo e excitação.
Mas como posso saber se estou preparado? E se eu causar dor à nossa família, como aconteceu comigo? Essa é a beleza de ser quem você é. A música pode curar, mas também exige coragem. Apenas você pode decidir o tipo de legado que deixará, respondeu Maria, com confiança nos olhos. Você tem que fazer essa escolha de coração. Um silêncio pesado pairou sobre os dois. O céu parecia mais escuro, quase como se estivesse esperando a resposta de Rafael. Eu não sei se consigo, ele confessou, a voz tremendo. E se precisar de um sinal? Lembre-se, as estrelas estão sempre lá, mesmo quando não consegue vê-las. Aquelas palavras ecoaram na mente de Rafael. Ele percebeu que estava no ponto de partida de uma jornada que moldaria não só seu futuro, mas também o legado da sua família. Um legado repleto de sonhos e esperanças. Quando tudo isso terminar, quando eu fizer minha escolha, o que acontecerá conosco? Perguntou Rafael com um temor crescente. Maria sorriu, com a confiança de quem já passou por muitas tempestades. Só o tempo dirá, meu querido. Mas lembre-se, nenhum sonho vem sem desafios. Você pode não saber todas as respostas agora, mas a verdade sempre encontrará um caminho. Assim que as palavras de Maria ecoaram no ar, um farfalhar inesperado interrompeu o silêncio. Um pássaro atravessou o céu, cantando uma melodia suave e misteriosa. E por um instante tudo pareceu possível. Rafael sentiu um ímpeto, uma força que o puxava para frente. Ele sabia que estava prestes a dar um passo monumental, mas havia algo mais que ele precisava descobrir antes de seguir adiante. Vovó, o que você quer dizer com esse sacrifício? Existe algo mais que preciso saber antes de escolher meu destino? Ele indagou, a urgência transparecendo em suas palavras. As estrelas brilharam intensamente, e a resposta parecia distante, mas a jornada para desvendar esse mistério apenas começava. Rafael sentiu um frio na barriga. As palavras da avó ainda ecoavam em seus ouvidos e o peso daquela conversa parecia aumentar com cada batida do seu coração. Ele olhou para o céu, tentando decifrar as estrelas que brilhavam acima dele, como se elas guardassem a resposta que ele tanto buscava. Maria respirou fundo, então se inclinou mais próxima de Rafael. O sacrifício, meu querido, não é apenas sobre abrir mão de sonhos, é sobre escolhas que podem mudar nossas vidas para sempre. Ela hesitou, como se cada palavra pesasse. Sua mãe fez uma escolha baseada no amor, mas às vezes o amor pode ter um preço que não conhecemos até ser tarde demais. Mas o que exatamente aconteceu? Rafael perguntou, sentindo a urgência da verdade pulsar dentro dele. Céu escuro parecia também guardar segredos, e ele ansiava por discovers. Maria olhou para baixo, como se as lembranças fossem pesadas demais para serem vistas. Houve tempos em que eu e sua mãe enfrentamos uma escolha difícil: seguir o chamado da música ou manter a família unida. Sua mãe, assim como eu, acreditava que o talento que carregamos podia nos salvar. Mas, ao invés disso, ele trouxe desafios que jamais imaginamos. Rafael sentiu um nó na garganta. Mas isso significa que eu estou fadado a repetir os erros dela? Ele não conseguia conter a insegurança que brotava em seu peito. Não, você é diferente. Você tem a chance de fazer as coisas de uma forma nova, mais consciente. Maria fixou os olhos nos dele, a intensidade refletindo sua determinação. Se você decidir seguir seu coração, lembre-se de que suas escolhas devem ser empoderadas pelo amor, mas também pela responsabilidade. Nunca se esqueça da sua família. Enquanto as palavras da avó ecoavam em sua mente, Rafael olhou para sua mão, a mão que segurava a dela. O calor daquele toque era um lembrete do amor que sempre o cercou, mas também da pressão que agora pesava sobre ele. Como poderia encontrar o equilíbrio entre seguir seus sonhos e proteger aqueles que amava? Sabe, você não está sozinho, Rafael, disse Maria suavemente. As estrelas não estão lá para te deixar perdido, mas para guiá-lo. Olhe para elas como um mapa, uma fonte de inspiração. Deixe que elas iluminem seu caminho, mesmo que a estrada pareça escura. Ele respirou fundo, tentando absorver tudo aquilo. Mas e o preço que você falou? O que eu posso perder se eu decidir seguir esse caminho? A avó fechou os olhos, como se estivesse buscando forças nas memórias do passado. O que eu não contei é que, toda vez que uma canção é tocada, um pedaço de nós se entrega a ela. É um investimento de alma. É preciso estar disposto a abrir mão de partes de você. As palavras de Maria atingiram Rafael como um raio.
Ele pensou em todas as canções que escrevera, todas as melodias que tocaram. Estava disposto a dar algo em troca? A música sempre fora sua paixão, mas e isso significasse uma perda irreparável? O que fazer então? Ele perguntou, a emoção pesando em sua voz. Como posso evitar causar dor a todos ao meu redor? Às vezes é necessário arriscar. O que posso te oferecer é essa sabedoria. Escute seu coração, mas sempre com a mente alerta. A música pode curar feridas, mas também pode abrir novos caminhos que você nunca imaginou. Maria sorriu, seu olhar carregado de amor. Só você pode decidir se está pronto para essa jornada, meu amor. Enquanto as palavras da avó se estabeleciam em seu coração, Rafael começou a perceber que, independente da escolha que fizesse, teria que encontrar seu próprio caminho e sua própria verdade. E se eu decidir que estou pronto, ele disse, quase para si mesmo. Então, meu filho, a jornada realmente começará. A música não será apenas uma expressão, será a sua própria alma dançando. E naquele momento, enquanto as estrelas brilhavam intensamente, algo mudou dentro de Rafael. Um novo impulso de coragem e determinação o invadiu. Ele percebeu que a jornada se estendia diante dele, com os mistérios e desafios que viriam a seguir. Mas antes que pudesse compartilhar suas resoluções, um sussurro distante chamou sua atenção. Um som familiar, quase como uma canção. Rafael parou. O que seria? E o que mais ele ainda tinha que descobrir sobre sua própria jornada? Rafael se virou, seu coração disparando ao reconhecer aquela melodia. Era a canção que sua mãe costumava cantar para ele quando era criança, uma música cheia de amor e esperança que sempre fazia o ambiente parecer mágico. O som parecia dançar com o vento, convidando-o a segui-lo. "Você está ouvindo isso também?" ele perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. Maria balançou a cabeça, seus olhos antigos refletindo um misto de nostalgia e dor. "Sim, meu amor, essa canção, ela carrega muitas memórias. Para sua mãe, essa melodia era um refúgio." Rafael deu um passo hesitante, puxado pela música. Ele sentia cada osso do seu corpo vibrando na mesma frequência daquela canção, como se a própria essência de sua mãe estivesse ali, guiando-o. A ideia de se aprofundar nesse som o encheu de um desejo profundo de entender, de descobrir. Ele olhou para Maria, buscando permissão. "Posso ir?" "Claro, Rafael, vá. A música pode te levar a verdades que você precisa descobrir." Com um último olhar encorajador da avó, ele começou a caminhar. A melodia flutuava, agora misturada com o som das folhas soprado pelo vento. Era como se a natureza se unisse à canção, criando um coro que o envolvia. Cada passo trazia à tona memórias de risadas infantis, abraços apertados e momentos compartilhados. Enquanto se aproximava de uma pequena clareira iluminada pela luz suave da lua, a música se intensificou. Ele sentiu uma energia única no ar, quase mágica. Era um espaço que parecia feito apenas para ele, onde as emoções se misturavam e os desafios do passado pareciam um pouco mais leves. Foi então que ele viu. Uma velha guitarra, encostada em uma árvore, parecia esperá-lo. Rafael não conseguia acreditar. A guitarra tinha os mesmos detalhes da que sua mãe usava. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele se lembrou das noites em que ela tocava e cantava, seus cabelos balançando ao ritmo das acordes. "É sua", o sussurro da música parecia dizer, e ele sentiu a urgência de tocar. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou, alisando a madeira gasta. Seus dedos deslizaram pelas cordas antes de encontrar a posição para o acorde inicial. Assim que fez o primeiro dedilhado, algo incrível aconteceu. A música que brotou dele não era apenas uma lembrança, mas uma expressão de tudo que ele havia vivido, de suas lutas e sonhos. As melodias fluíam, ricas em emoção, e ele sentia a conexão com a mãe e a própria jornada. A avó reforçada. Naquela noite, sob a luz da lua, ele compreendeu que aquele canto não era apenas uma herança, mas uma força viva que corria em suas veias. Contudo, enquanto a música se intensificava, Rafael percebeu algo mais profundo. Uma sombra de dúvida o invadiu. O que aquela conexão significava? Ele realmente estava pronto para o que isso implicava? Poderia suportar o peso da escolha entre seguir o próprio caminho e honrar o legado de sua mãe? E se eu não conseguir entusiasmar com o que encontro?
Era essa a pergunta que agora ecoava em sua mente, como um eco distante da canção que acabara de tocar. Antes que pudesse mergulhar mais fundo em seus pensamentos, o som da música se desfez abruptamente, como se uma cortina de silêncio tivesse sido puxada. Rafael ficou ali, a guitarra ainda em suas mãos, o frio na barriga retornando. O que viria a seguir? Uma nova melodia exigia ser composta, mas Rafael ainda não sabia se estava pronto para essa jornada. Sentindo o peso da dúvida, ele olhou para o céu, as estrelas piscando com promessas. Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E, principalmente, ele estaria preparado para enfrentá-los? Rafael ficou parado, a guitarra em suas mãos tremendo levemente, como se também estivesse ansiosa por tocar novamente. O silêncio ao seu redor parecia mais pesado agora, e ele sentia uma pressão crescente em seu peito. Cada estrela no céu parecia observar, esperando que ele tomasse uma decisão. "O que você faria se estivesse aqui, mãe?" ele se perguntou em voz alta, sentindo a falta dela como um eco profundo em seu coração. Assim que a pergunta saiu, uma brisa lhe envolveu, sussurrando entre as folhas das árvores, como se tentasse respondê-lo. Um impulso súbito fez com que ele tentasse tocar novamente, mas agora a ausência da música afetava cada fração de sua alma. Ele não sabia se estava pronto para isso, se a coragem de seguir em frente era suficiente para superar o medo do desconhecido. Ele respirou fundo e se lembrou da última vez em que esteve com a mãe. A saudade consumia-o e a voz dela ainda ressoava em sua mente. A música é um remédio, Rafael. Sempre que sentir dor, deixe-a fluir através de você. Esses conselhos se tornaram um mantra naquela noite. Fechando os olhos, ele permitiu que a lembrança se transformasse em força. Com um movimento decidido, trouxe a guitarra para perto e começou a dedilhar novamente. Mas desta vez, não esperou que a melodia surgisse sozinha. Ele se esforçava, dedos ansiosos dançando nas cordas, abrindo um canal de suas emoções. O som era imperfeito, mas carregava algo mais. Era vontade, resiliência, era um grito de sua alma. Assim que os acordes tomaram forma, algo extraordinário aconteceu. A clareira, antes silenciosa, agora pulsava. As folhas nas árvores pareciam balançar em uníssono e a luz da lua dançava sobre eles, criando um espetáculo luminoso que hipnotizou Rafael. Ele continuou, tocando e cantando, até que as palavras começaram a aparecer. Fluir. Letras que só ele conhecia, fragmentos de suas memórias e dolorosas experiências foram se juntando em uma canção nova, a música do seu próprio viver. A cada verso, ele sentia a presença da mãe mais forte, como se ela estivesse ali, guiando-o através daquela jornada. "Você não precisa ser perfeito, meu amor. Apenas siga seu coração." Ele ouviu a voz dela ecoar em seu interior. Mas a emoção também trouxe uma nova dúvida. "E se eu não atingir o que você esperava de mim?" O medo se infiltrou em seus pensamentos, ameaçando abafar sua nova canção. Mas, no fundo, ele sabia que honrar sua mãe significava ser verdadeiro consigo mesmo que isso o levasse por um caminho diferente do que todos esperavam. Quando a música finalmente chegou ao clímax, uma explosão de luz e sensação o envolveu. Ele se sentiu livre, como se toda a dor que acumulou ao longo dos anos estivesse sendo curada. Foi nesse momento de vulnerabilidade que ele fez uma promessa silenciosa. Não importava o que o futuro reservava, ele se manteria fiel ao seu coração. E foi nesse clímax emocional que o chão começou a tremer levemente. Rafael olhou ao redor, confuso. O local estava mudando, como se a própria realidade estivesse se ajustando. Os sons da natureza estavam se intensificando, e uma luz brilhante começou a surgir na direção da árvore onde a guitarra estava apoiada. "O que está acontecendo?" ele pensou, sua mente correndo em turbilhão. A luz parecia pulsar, vazando segredos antigos e promessas de novas revelações. E no fundo de sua mente, ele soube que não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Que novos segredos a música poderia revelar? Ele olhou para a luz com uma mistura de medo e expectativa. O que mais a clareira guardava? Rafael estava prestes a descobrir. A luz se intensificou ao redor de Rafael, envolvendo-o em um brilho dourado que iluminava a clareira. Ele não conseguia desviar o olhar, sentindo seu coração acelerar a cada pulso da energia que emanava daquela fonte misteriosa.
Era como se o universo estivesse conspirando para mostrar a ele um novo caminho, um caminho que antes parecia invisível. Com um movimento hesitante, ele caminhou em direção à árvore, atraído pela luz. Ao se aproximar, percebeu que ela não só iluminava, mas parecia vibrar com uma música própria, uma sinfonia que interagia com a melodia que ele havia acabado de criar. Era como se a clareira fosse um palco e Rafael o único protagonista de uma peça há muito esperada. Quando a luz tocou sua pele, um arrepio percorreu seu corpo. O que ele esperava encontrar ali? A única certeza que tinha era que não poderia retroceder. Ele estava prestes a explorar um território desconhecido, mas a voz da mãe reverberava em seu peito. Tão longe e ao mesmo tempo tão perto, ele sussurrou, lembrando-se de cada ensinamento dela. De repente, a luz se dissipou como uma névoa, revelando uma figura familiar sob a árvore. Era uma mulher idosa com os cabelos prateados e um sorriso que irradiava calor. Rafael sentiu um misto de surpresa e emoção. "Vovó?" ele murmurou, a voz embargada. "Como você está aqui?" A avó acenou com a mão, sorrindo de um jeito que fez o coração dele se encher de saudade. "Sempre estive perto, meu garoto, mas você nunca olhou do jeito certo", ela respondeu, e a profundidade de sua voz era como um eco de memórias queridas. Eu nunca soube", Rafael começou, mas as palavras falharam. Ele se sentia tomado por sentimentos contraditórios, alívio, ansiedade, saudade. "Você procura por respostas, mas a verdade é que precisará da sua própria música para encontrá-las", a avó falou, gesticulando como se estivesse dançando ao ritmo de algo invisível. "Cada nota que você produzir é uma mensagem do seu coração. Deixe que ela flua." Rafael fechou os olhos e respirou fundo. As lembranças fluíram como um rio, e ele percebeu que sua música não era apenas um tributo à sua mãe. Era uma conexão viva com toda a sua linhagem. A dor, a perda, o amor, tudo estava entrelaçado na melodia que ele criava. Enquanto sentia o peso da herança familiar, uma nova luz surgiu em sua mente, um entendimento claro de que suas inseguranças não o definiriam. Ele poderia ser quem quisesse, uma fusão do que sempre foi e do que ainda aspira a se tornar. E quando ele finalmente abriu os olhos novamente, as estrelas pareciam brilhar mais forte, como se celebrassem sua realização. A figura da avó o observava, olhos brilhantes com orgulho. "Agora que você encontrou sua voz, o que fará com ela?" O questionamento pairou no ar, e Rafael soube que tinha uma escolha a fazer. O que ele buscaria partindo dali? Poderia ele canalizar toda a dor e a alegria em algo que fosse além dos limites de sua música? A expectativa se acumulava em seu peito. Cada batida de seu coração pulsava uma nova possibilidade. Ele sabia que estava em um ponto de inflexão, mas também tinha consciência de que esse era apenas o começo de uma transformação que prometia ser grandiosa. Com ansiedade e empolgação, Rafael resolveu que não apenas acolheria sua voz, mas a utilizaria para descobrir verdades que ainda estavam ocultas. Assim, ele deu um passo adiante, preparado para um novo capítulo de sua vida, onde a música se tornaria a chave para um destino inesperado. Mas o que ele ainda não sabia era que aquele encontro com a avó não era o único segredo guardado na clareira. Novos mistérios estavam prestes a serem revelados. Os ventos na clareira mudaram, trazendo um sussurro como se a própria natureza estivesse conversando entre si, compartilhando segredos antigos. Rafael sentia a conexão pulsar. Uma mistura de emoção e curiosidade o dominava. Com um leve tremor nas mãos, ele olhou para sua avó. A expressão dela sugeria que algo mais estava prestes a acontecer. "Vovó, por que você está aqui exatamente?" "Agora?" ele perguntou, sua voz quase um desespero. "Porque você está pronto, meu querido", ela respondeu, com um olhar que parecia perfurar sua alma. "Pronto para entender seu legado e a força que lhe foi concedida. Há muito mais do que apenas notas na sua música. Existe um poder, uma magia que você nunca soube que possuía." Rafael franziu o senho, confuso. O que ela queria dizer com magia? Ele sempre soube que a música tinha um efeito poderoso, mas nunca imaginou que isso estivesse ligado a algo maior. Enquanto pensava, a luz ao redor começou a brilhar novamente, mais intensa do que antes. Era como se essa energia quisesse guiá-lo, convidando-o a se aprofundar. "Você precisa ouvir, sentir, e assim tudo se revelará", a avó completou, enquanto a clareira parecia vibrar sob seus pés. Ele tentou concentrar a mente, fechando os olhos mais uma vez.
E logo, uma melodia suave começou a ecoar em seu coração, uma canção que não era sua, mas flutuava como uma lembrança perdida. Com cada nota, compreendia que não se tratava apenas de criar música, mas de tocar o que estava escondido dentro dele. A luz começou a se moldar em formas, sombras dançantes que lembravam figuras do passado. Rafael viu rostos familiares, cada um cercado pela mesma energia vibrante. Ele sentiu a presença do avô, da mãe, de cada membro da família que já havia partido. Era uma sinfonia de amor e dor, e cada um deles estava ali com ele de alguma forma, encorajando-o a continuar. Você não está sozinho, Rafael. Nós vivemos através de você. A voz da sua avó sussurrou, tão clara quanto o som da música que agora enchia a clareira. Subitamente, a cena ao seu redor mudou. Como se a luz o puxasse, ele se viu diante de uma enorme árvore antiga, suas raízes entrelaçadas como se fossem os destinos de sua família. Nas folhas brilhantes, havia palavras escritas que ele jamais havia lido. Eram letras que ecoavam em sua mente, frases que faziam parte de um legado que ele estava prestes a compreender. Você precisa se lembrar, meu amor. Cada um de nós deixou um pouco de sua essência no que você faz. A avó continuou, um sorriso carinhoso nos lábios. Ao focar, Rafael percebeu que as palavras eram como melodias latentes, prontas para serem cantadas, estratégias para enfrentar seus medos. Ele abraçou aquela revelação, percebendo que a verdadeira busca não era apenas pela música, mas pela cura de sua história e de toda a sua linhagem. Mas, enquanto absorvia essa descoberta maravilhosa, Rafael sentiu uma presença sombria em seus pés. Uma figura emergiu das sombras daquela clareira, um novo personagem que parecia estar ali obra de um destino que ele não esperava encontrar. Seu coração disparou. Quem era aquele? Que segredo ele guardava? Seria alguém disposto a ajudá-lo ou um obstáculo em seu caminho? A resposta estava prestes a se revelar, e Rafael sabia que a música ainda tinha muito a contar. O que mais o aguardava naquela clareira mágica? Rafael fixou o olhar na figura que surgia das sombras, a figura que parecia tão sólida e, ao mesmo tempo, etérea. A luz trêmula da clareira iluminou um rosto familiar, embora distorcido, como uma lembrança que ele não conseguia alcançar completamente. O coração dele martelava com força, ecoando a dúvida e a ansiedade que invadiam sua mente. "Quem é você?" ele conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. A figura deu um passo à frente e, enquanto a luz do luar dançava sobre ela, Rafael reconheceu os traços envelhecidos de seu avô. Um misto de alegria e dor transbordou em seu peito. Mas antes que pudesse falar, a expressão do avô se tornou solene. "Meu querido Rafael, eu sou parte de você, parte do legado que carrega. Estou aqui para guiá-lo em sua jornada." "Mas como? O que você está fazendo aqui?" Rafael questionou, suas palavras cheias de incerteza. "Eu vim para ajudá-lo a desvendar o que a sua avó iniciou. A música, Rafael, vai muito além do que a sua mente compreende agora. Ela é a ponte que conecta nosso passado ao futuro." A voz do avô era profunda, carregada de sabedoria e amor. "Neste momento, você está prestes a descobrir o que a sua linhagem trouxe para você." Com um aceno de mão, o avô fez a claridade ao redor deles crescer ainda mais. As figuras dançantes que antes pairavam no ar se tornaram mais nítidas, revelando rostos que Rafael conhecia e outros que apenas ouviu mencionar. Eram os ancestrais, entrelaçados no mesmo destino, prontos para compartilharem suas histórias. Rafael sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. A emoção era tão intensa que parecia quase palpável, como uma melodia não tocada que implorava para ser ouvida. "O que você quer que eu faça? Eu não sei por onde começar." "Você já começou, meu neto," o avô disse, um sorriso triste no rosto. "Basta ouvir. Ouça a música que está dentro de você. O poder que você busca não está fora, mas na essência de quem você é e de onde vem. Cada nota que você toca pode abrir portas, cada acorde pode curar feridas que você nem sabia que existiam." A clareira ficou em silêncio absoluto, eclipsada pela gravidade das palavras do avô. Rafael sentiu a pressão em sua mente aumentar, o som de sua própria respiração ecoando no espaço.
Ele sabia que esse momento seria um divisor de águas, a virada que ele tanto precisava. Mas e se eu falhar? E se a minha música não for suficiente? Ele perguntou, a insegurança transparecendo. Não fale assim. A música que flui de seu coração nunca é em vão. Cada erro é um passo em sua jornada. Una e escolha crescer com eles. E lembre-se, você carrega não só a sua música, mas a de todos nós. Você é parte de um coro ancestral. As palavras do avô reverberavam como um mantra, clareando sua mente turva. Rafael respirou fundo, tentando absorver tudo. Era como se ele tivesse encontrado um caminho novo entre as árvores ao seu redor, onde cada passo não apenas ressoava com eco, mas também abria suas veias para a história de sua família. E naquele instante, estava pronto para dar o próximo passo. Porém, a presença que antes parecia ameaçadora, agora tornou-se um eco distante de compreensão e força. Mas quem é você, além de um guia? Você não está aqui apenas da mesma forma que eu? A inquietação o impulsionava a perguntar. A resposta estava prestes a ser revelada, e as sombras na clareira pareciam ansiosas, aguardando o desfecho que decidiria o futuro de Rafael e seu destino musical. As sombras na clareira começaram a se dissociar, revelando uma figura que, em contraste com a luz vibrante da música e das memórias, parecia pesadamente coberta de um manto escuro. Rafael sentiu um aperto no coração. Ele não tinha certeza se estava preparado para mais revelações. "Quem é você?" ele perguntou, a voz marcada pela tensão e pela curiosidade. A figura se endireitou, erguendo o olhar. Era um homem mais velho, com olhos que pareciam rasgar a escuridão com um brilho fervilhante. Sua expressão era séria, mas ao mesmo tempo havia uma melancolia que envolvia seu semblante. "Eu sou alguém que viveu na sombra do medo, um eco do que poderia ter sido se as decisões não tivessem sido tomadas." O homem respondeu, sua voz ecoando como um sussurro distante. "Sou o guardião das escolhas não feitas, das canções não tocadas." Rafael franziu o senho, aturdido. "Um guardião? Guardião de quê? Das histórias que não podem ser esquecidas. Cada nota que você toca afeta o nosso legado, mas há um preço a ser pago por esse dom." O homem declarou, se aproximando devagar. "Mas é você quem decidirá se seguirá a luz ou se permanecerá na escuridão de velhas lembranças." Aquelas palavras caíram sobre Rafael como um balde de água fria. Ele sempre soubera que seguir sua paixão poderia trazer desafios, mas nunca pensou que houvesse um peso real ligado ao seu talento. Ele olhou para sua avó, buscando com cegueiras das respostas que precisavam ser trazidas à tona. "Vovó, o que ele quer dizer com isso?" perguntou, a confusão transparecendo em sua voz. Maria se adiantou, colocando a mão gentilmente sobre o braço do neto. "O que precisamos entender, meu amor, é que a música é uma força poderosa. E com grande poder vem a responsabilidade de não apenas se expressar, mas de honrar o que já foi vivido. Este homem representa os sonhos perdidos por escolhas que aconteceram antes de você nascer. É uma parte sua. A música que você cria pode trazer à vida os sonhos que não foram realizados. As canções são mais do que melodias, são uma conexão com cada pessoa da nossa família", explicou o avô, enquanto a luz ao redor aumentava, como se estivesse respondendo à profundidade da conversa. "Mas você deve considerar o que você está disposto a sacrificar em nome da música." Rafael sentiu um peso das palavras ressoar em seu coração. O som da guitarra ainda pulsava em suas mãos, uma lembrança física do talento que lhe era agregado, mas a responsabilidade que vinha com isso se tornava cada vez mais clara. O guardião dos sonhos não se moveu, apenas permaneceu em silêncio, observando-o. "Você tem uma decisão a tomar, Rafael", disse Maria, com um olhar intenso, "entre seguir seu coração ou permanecer com o que você conhece como seguro. Se você não arriscar, pode nunca descobrir o verdadeiro poder que você tem." Ele tomou um momento para pensar nas histórias que ouvira, nas memórias que Maria compartilhou e no amor que o cercava. Aquela música não era apenas uma parte de si, era um legado de amor e dor, uma conexão com os que já partiram e um caminho a ser percorrido. Com um suspiro profundo, Rafael levantou a cabeça. "Eu quero descobrir meu caminho", declarou, sua voz firme. "Quero honrar minha família e seguir meu sonho.
Não posso ignorar o que a música faz por mim e por todos ao meu redor. Eu escolho arriscar. O guardião assentiu e, sem mais uma palavra, deu um passo à frente. Uma luz intensa explodiu ao seu redor, como uma aurora que iluminava os céus. Rafael sentiu a energia vibrar em seus músculos, um poder emergindo dele, como se cada nota que já tocara ganhasse vida. Você fez sua escolha, disse o guardião, agora mais próximo. Agora é hora de se conectar com o que é verdadeiramente seu. Rafael olhou na direção da clareira, onde a conexão com sua avó e seu avô pulsava como um coração. Ele respirou fundo e segurou a guitarra novamente. Ao tocar, as notas pareceram ecoar com uma profundidade que ele nunca havia sentido antes. A clareira não era apenas um espaço físico, era um local de cura, onde memórias e esperanças dançavam livremente. As sombras se dissiparam e a luz se intensificou em um espetáculo esplendoroso. Ele viu vislumbres de sua mãe sorrindo para ele, a alegria em suas feições, enquanto Maria e seu avô estavam ali, orgulhosos, assistindo à passagem de Rafael para algo maior do que ele mesmo. Continue a tocar, querido, Maria murmurou, suas palavras cheias de amor. A música é a sua história. Rafael começou a cantar, a melodia brotando de seu coração e se unindo à luz e às estrelas. Era um hino de realização, de amor e de esperança. Ele estava pronto para abraçar não apenas seu talento, mas o que isso significa para sua família. Essa canção, nascida em sua alma, era ao mesmo tempo um tributo e um novo começo. Enquanto a luz o envolvia e a música ultrapassava suas expectativas, Rafael soube que estava exatamente onde deveria estar. O caminho que o aguardava seria repleto de desafios, mas era também o início de um legado que ele estava finalmente pronto a abraçar e levar adiante. Neste momento de pura transformação, Rafael sorriu, não só por si mesmo, por todos os sonhos que finalmente teriam a chance de viver e que a música nunca parasse de tocar. Agora é a sua vez de nos apoiar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as emocionantes histórias que ainda estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e manter essa energia alta. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Sua ação é essencial. Vamos juntos!